isso aí, meus amores, mais uma vez no Camarim com Camila Cléo. E hoje estou com Elaine Cardoso, minha querida Elaine Cardoso, para nos contar um pouquinho sobre os 5 pilares da saúde emocional. Elaine, é um prazer tê-la comigo, tê-la conosco. E eu gostaria que você se apresentasse para o público. Vamos lá, né? Mais conhecida como empreendedora, como eu falei, mas agora nessa transição para a terapia, que saúde emocional, eu falo, são 2 palavras tão simples, mas que não era tão falada, vamos falar assim, antes de pandemia, de tudo que aconteceu, que emocionalmente mexeu com todos nós. Então hoje eu estou atuando como terapeuta, já há 2 anos, para quem não sabe, trabalhando a saúde emocional que comanda todas as áreas da vida. E tem sido um grande aprendizado para mim, em primeiro lugar, né? Você consegue também se Sim, a terapeuta automedicar, né, gente? Não, a terapeuta tem que fazer terapia, né, gente? Você faz terapia? Faço, tenho psicanalista, eu tô na área da psicanálise, né? Tá. Que me acompanha também. Perfeito, vamos falar dos pilares? Tem que ter suporte, vamos lá. Então, eu uso muito isso, Camila, por quê? Isso é bíblico, essa sequência. Falei, não fui eu que inventei essa ordem. O primeiro pilar. Espiritualidade. Fé, independente de religião, mas como que está a sua fé, a sua crença? Você tem que crer em algo superior, algo maior, para você fazer a sua transformação, que é de dentro para fora. Então eu falo, como que está o alicerce? Esse é o alicerce para a gente começar as mudanças. Então sim, a espiritualidade. Você se conectar para conseguir resolver aqueles traumas que a gente estava falando aqui um pouco antes de entrar, né? Que vem lá de trás, que muitas vezes a gente nem lembra, está no subconsciente. E aí, em casa, os agnósticos e ateus, como é que você consegue levar esse alicerce para eles? Então, aí é meio que tem que ter uma crença. Eu falo, não importa qual é o nome do seu Deus, você tem que crer em algo maior. Né? Então, a gente, lógico, não vai falar de religião, vai falar... Eu acho que a melhor é a que te faz bem, a que te faz evoluir, que é esse o nosso propósito de vida, a evolução. Então, a que está te fazendo crescer, evoluir e ter paz de espírito. Aí essa é a melhor para você. Então, não tem como, né, julgar ou falar qual é a melhor, cada um se encontra em uma determinada religião. Mas tem que ter essa crença, tem que ter essa fé, tem que ter essa espiritualidade, tem gente que leva para a parte física quântica, energia, tá? Chame do que você quiser. Universo, mas se conecte, exato, para o universo, né? Seja lá o que for. Saia né? um pouco do material e vamos para o espiritual, para a conectar. Energia. Que isso é fundamental. Mesmo porque... Para mim, eu acredito que é o alicerce. É, o alicerce também gera a gratidão, né? Quando você obtém alguma coisa, ou por estar vivo apenas, ou pela saúde dos seus, você é grato. É grato a quem aí, se você não acredita em nada? Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Tem que agradecer e agradecer muito, né? O tempo todo. Nossa, o tempo todo. Eu li uma frase hoje. Se você está passando por percalços, problemas, abrace seu filho. Você vai ver que se ele está ali com você, você não tem problemas. Gente, achei tão lindo. Não, e é muito libertador também você pensar assim, você tem um problema, você já fez o que podia para resolver. Agora já não depende mais de você. Nos 2, você não precisa se preocupar. Se você já fez sua parte, não se preocupe. Né? Não depende mais de você. Faça até onde você pode. Isso também é libertador, É libertador. Porque nem tudo depende da gente. Os problemas, a gente só cresce com eles. É amadurecimento. São degraus. São degraus, pense sempre assim, exatamente, para evoluir. E o segundo? O segundo. Que é o eu. É o eu. Não o ego. Não tem nada a ver com ego, não é o egoísmo, é de se olhar, mas de se olhar. O que eu mais vejo na terapia, as pessoas se anulam. As pessoas vivem em função de agradar sempre o outro. E quanto isso é prejudicial. E vários, eu falo, ontem até falei na minha live terapia, né? As pessoas, e eu achava lindo também. Eu vivo a minha vida pelos meus filhos, né? Filho em primeiro lugar, não. Porque é isso o exemplo que você está dando para o seu filho. Que você tem que anular a sua vida, a vida dele, né? Dele próprio, porque ele também vai ter família. Tá aprendendo com ela. Exatamente. Se anule pela... Não. Aí aquela mãe que passa, fiz de tudo, vivi a vida do meu filho, ou vive a vida do marido. Aquela chibata nas costas. Pra quê? Quem pediu? Quem pediu? Quem fez esse pedido? É porque eu já vi muito isso de filho falar, eu não pedi nada pra você. Você fez porque você quis. Exatamente. Aí é ingratidão também, né? Ele podia não ter falado nada, mas foi o que ela passou pra eles. Aí, muitas vezes, se frustra, porque anulou toda uma vida, abriu mão muitas vezes de carreira, do relacionamento. Esqueceu o casamento por causa do filho também, né? E fica fácil colocar nas costas dos outros. Teve uma paciente uma vez, ela me perguntou, ela falou, me fala uma coisa, o que vem primeiro, filho ou marido? Eu falei, o que veio primeiro? O marido. Eu falei, então, continua nessa sequência. Porque primeiro os o marido veio você. Exato.
Os filhos vão crescer, vão ter filhos, vão ter família, que é isso que a gente espera, né? E daí como é que fica? Às vezes o casal perde o diálogo, né? Perde o amor mesmo, assim, a convivência de casal por causa do filho. Por um período, quando a criança é pequena, nós já somos mãe, a gente sabe que você abre mão de muita coisa, mas é um período. Você não pode anular a sua vida pelo outro. E nem em prol do marido, porque ele vai perder até a admiração e o respeito. Exatamente. Ele quer uma mulher que olhe pra si, não é verdade? Exatamente. A autoestima, o amor próprio, ninguém vai fazer isso por você. Ninguém. Nem pai, nem mãe, nem filho, nem marido, ninguém. Esse autocuidado a gente nunca pode deixar de ter. Né? Pra você, eu acho que entra muito nisso até esse o eu, né? Não o ego, o eu mesmo, de você cuidar de si mesmo, é não ter remorsos por muitas coisas. Exato. Não arrastar correntes imaginárias. Parar de falar o sim pro outro e o não pra você, porque aquela coisa, tenho que agradar o outro. Eu vim de uma geração que eu ouvia muito, né? Mas o que os outros vão pensar? O que os outros vão falar? Eu lembro que minha mãe falava, tem que ir assim, tem que ir assado pro lugar, pra festa, tem que se comportar assim, tem que... Então tem que. Mas tem que pra quem? Né? Porque muitas vezes você tá indo contra o que você quer. Você tá representando pra agradar as outras pessoas. E tem pessoas que nem sabem disso. Exatamente. E de representar em representar, nós vamos amalgamando uma alma que não é a nossa, de repente. No final de um período da vida, você vai olhar e falar assim, mas essa não sou eu que eu Vejo era. muito isso, Cá, em separações. Quando o casal se separa, tanto mulher quanto homem, se olha e fala, quem sou eu? Perdeu a identidade. De tanto que a criatura se anulou. Se anulou. Se anulou para aquele período da vida. Aí quando você se perde, falando, não sei quem sou eu, o que eu quero. E para voltar a ser nós mesmas? E uma das perguntas mais difíceis na terapia é, quem é você? O que você quer? Como você se vê no futuro? As pessoas travam para responder isso. Quem é você? Meu Deus, é muito triste isso. É muito triste, perde a identidade. Para agradar aos outros. Quer dizer, você não vive daí. Você sobrevive. Se já ouviu, eu falei, é perfeito. Você não está vivendo, você está sobrevivendo. Dia após dia, mas você não está vivendo a sua essência. Já virá que cada um será você mesmo, sem as convenções da sociedade, não é mesmo? As matrimoniais, digamos assim, porque muito... É difícil ser 50-50 num casamento, gente. Um vai acabar se anulando em prol do outro, um vai mostrar mais fortaleza porque quer subjugar o outro. E para manter o equilíbrio é bem difícil, não é? É um aprendizado. É um desafio em todas as áreas. Em todas as áreas. Em todas as áreas da vida. Que nós estamos falando aí, tem as prioridades, né? Muitas vezes a pessoa está em... Por que a vida... A pessoa chega na terapia, a vida está bagunçada. Falei, vamos pôr ordem. Só que para pôr ordem, tem que olhar essas prioridades aí, como é que estão. Essas mazelas íntimas que você nem sabia que existiam. Exatamente. Ou sabia e falou, você vai dar tanto trabalho para organizar, doutora Elaine. Mexer nisso? Não vou mexer. Não, vamos mexer sim. Vamos mexer. Vamos mexer, ter uma vida mais plena. Dói, tá? E dói. Não é gostosinho não, gente. Não, né? Não. Tem lágrimas. Mas olha, vale muito a pena. Vale muito a pena. Eu tenho aprendido muito. E ver que cada ser é uma história, né? Cada um vem com uma bagagem. Quando as pessoas se unem, quando é casal mesmo, né? Cada um vem com os valores. E para dar esse equilíbrio. Porque você faz com os casais também. Faço. Muitas vezes eu chamo, assim. Eu procuro que cada um tenha a sua terapeuta, mas muitas vezes preciso chamar os dois. Mesmo que eu trate só o marido ou só a esposa, eu preciso chamar os dois. Para dar uma chacoalhadinha porque neles. É diferente ter uma terceira pessoa falando da relação, né? Exato. É um olhar sobre o relacionamento. Porque o problema não começou com ela ou com ele. Não. Começou na criação de ambos em suas famílias. Exatamente. Né? Que também não tiveram culpa, ninguém dá o que não tem. Não, ele começou a me contar a história que eu falei, tá. Ele contou como é que estava no casamento. E vamos voltar para os seus pais. Qual é o que ele via com os pais, é o que ele estava trazendo para o relacionamento dele. E essa pessoa que procurou exatamente... Que acontece mesmo. E acontece muito. E vai acontecer com os filhos deles que estão procurando. Ainda bem que ele procurou. Ele falou, não, porque nós estamos pensando em ter filhos. E eu não quero passar isso para os meus filhos. Não quero... Então ainda não tinha, porque senão ele já estaria passando, né? Senão já estaria. Porque a gente peca sem querer, gente. Exato, não, lógico, sempre por amor, mas... E acolher a criança, né, eu falo... Todos nós temos a criança dentro de nós. Aquela criança sonhadora, aquela lá é ótima, aquela lá tem que voltar para nós, né? Que sonha, que
que é mais ousada, que vai mesmo, né? Tem que voltar. E aquela birrenta, né? Que muitas vezes vem com os traumas, que tem crises assim, fala, do nada, o que aconteceu com aquela pessoa? É a criança interior, quer chamar atenção, faz coisas para chamar atenção. Então, eu falo que a terapia, não é eu que vou analisar o paciente, lógico que a gente analisa toda uma situação, mas é ele se autoanalisar. Ele ter aqueles segundos, não são nem, eu falo minutos, são segundos que você fala, mas espera aí, quem está falando mais alto agora? É a criança ou é o adulto? Porque a criança vai existir, eu acolho ela com todo sentimento, carinho e tal, mas hoje quem manda na minha vida sou eu, é o adulto. Então, saber separar quando é a criança que está falando e quando é adulto. E muitas vezes os traumas, né, aquele choro, aquela crise, o que às vezes não mexe com o meu emocional, não mexe com o seu, porque seu histórico é diferente. Para Camila passou. Para mim não, aquilo me afetou assim, de tal forma e aquilo me invade, né, muitas vezes numa crise que falou, o que aconteceu com aquela pessoa? Mas é a criança. Sim. Então imagina vocês se libertando disso e tirando essa... Eu falo que você vem com uma carga muito grande, a gente vem. E vai ficando, e vai ficando. E por que não resolver? A gente fala saúde emocional. Por que a maioria das pessoas procuram sempre o médico? Médico a gente sempre procura. Deu uma dor de dente, vamos lá no dentista. Ninguém aguenta, desmarca tudo, vai no dentista. Mas se é o emocional? Porque é o emocional que vai trazer todas as dores físicas. Exato. Tudo tem fundo emocional. Quando eu comecei a estudar nessa parte, eu já acreditava nisso, mas você vê, gente, faz muito sentido, faz total sentido. Eu nunca fiz terapia, porque eu não quero mexer com nada lá de trás. Meu Deus, como assim? Por isso que já nasceu uma na família. De vez em quando daí... A minha irmã já é do trauma ainda. Mas é lindo, é lindo ver a evolução, né? Dos pacientes. De quem enfrenta isso, porque isso são pros fortes. Muitas pessoas falam, não procura terapia porque parece uma fraqueza. Eu falo que isso é pros fortes. Também tem acho que procurar. É pros fortes. Aí tem eu não me lembro quem foi o autor dessa frase, que é muito bacana, que ele fala, quando você procura as suas mazelas, você procura com um balde pequeno demais. Tem muita coisa lá, não tem? Acho que é Augusto Cury, não é? Será que foi ele? Será não que foi sei. ele? Depois a gente pesquisa. Porque tem muita coisa mesmo. E você começa a mexer. Você começa a mexer. Eu falo, a gente passa uma vida jogando aquela poeirinha embaixo do tapete. Eu não vou mexer não, gente. O dia que a eu hora que faz assim, vai respingar para vários lados. Mas é lindo ver essa evolução. É bonito. É muito gratificante. E daqui a pouco, no próximo bloco, eu e Elaine Cardoso conversaremos sobre o terceiro pilar, que é família, complicado muito este importante. também. É bom dar uma pausa mesmo, né, cara? Até daqui a pouco.